E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Código Sagrado. E se eu te falar que as 10 pragas do Egito são na verdade ataques diretos e estratégicos aos deuses egípcios, desafiando cada divindade em seu próprio domínio? Imagine uma guerra espiritual invisível, onde o Deus de Israel expõe a fragilidade dos ídolos de um império milenar, mostrando que nenhum deles era capaz de proteger seu povo. No vídeo de hoje, você vai descobrir o que nunca te contaram sobre as pragas do Egito, os segredos por trás de cada evento sobrenatural e por que no final, até o poderoso faraó teve que se curvar diante de uma força irresistível. O Egito antigo era uma terra de fé profunda, onde deuses governavam cada aspecto da vida, da colheita à morte, e eram reverenciados em templos grandiosos e rituais diários. Mas o que acontece quando essa fé inabalável é posta à prova por um poder maior, capaz de abalar as estruturas do próprio universo egípcio? Prepare-se para entender como cada praga foi um golpe calculado, desmantelando a autoridade dos deuses egípcios e revelando a vulnerabilidade de um império que parecia invencível. O que realmente aconteceu às margens do Nilo? Quais mistérios se escondem por trás dessas histórias? Descubra agora e mergulhe nesse capítulo fascinante da história antiga. O Nilo era a fonte da vida egípcia, sustentando cidades, plantações e todo o povo. Suas águas férteis garantiam colheitas abundantes e eram celebradas em rituais sagrados. O rio era personificado por Hapi, o deus das inundações, adorado como símbolo de prosperidade e equilíbrio. Mas quando Moisés, enviado por Deus, transformou suas águas em sangue diante de todos, o terror tomou conta do Egito. O impossível havia acontecido. Por 7 dias, o rio tornou-se morte, peixes mortos, água venenosa, um cenário de desespero e ruína para todos que dependiam do Nilo. Foi um golpe direto e humilhante em Hapi, mostrando sua impotência diante do poder divino. Os magos e sacerdotes egípcios tentaram imitar o milagre, mas só conseguiram piorar a crise, aumentando o sofrimento do povo. Nenhum deles podia restaurar o Nilo, nem reverter a praga devastadora. O desespero se espalhou. O Deus de Israel mostrou domínio absoluto sobre aquilo que os egípcios consideravam mais sagrado, desafiando suas crenças. A primeira praga não foi apenas um desastre ecológico, mas uma declaração poderosa. Hapi era impotente diante do Deus dos hebreus, e o Egito estava vulnerável. O coração do Egito foi atingido, e assim começava uma guerra espiritual que mudaria a história para sempre. Depois do Nilo em sangue, quando as águas sagradas se tornaram um símbolo de destruição, uma nova calamidade se abateu sobre o Egito. Vieram as rãs, criaturas que até então eram vistas como símbolo de fertilidade, renovação e esperança, profundamente ligadas à deusa Heket, guardiã da vida e do nascimento. O Egito foi invadido por rãs em todos os lugares: casas, camas, comida, templos e até mesmo nos palácios dos mais poderosos. O animal sagrado de Heket tornou-se praga, e os egípcios não podiam matá-las sem cometer sacrilégio, pois temiam ofender a deusa e atrair ainda mais desgraça. Os magos e sacerdotes tentaram usar seus poderes, mas só conseguiram trazer ainda mais rãs, agravando o tormento e a sensação de impotência diante do inexplicável. Heket, deusa da vida, estava silenciada. Seu símbolo, agora, era repulsa e medo, e seus templos começaram a ser evitados. O Deus de Israel transformou bênção em maldição, expondo a impotência dos deuses egípcios diante de um poder maior e desconhecido. O sagrado virou profano, e o desespero crescia entre o povo, que já não sabia onde buscar proteção. A fé egípcia era desafiada em seu próprio coração, abalada pela invasão das rãs e pela dúvida que se espalhava como uma sombra. A terceira praga veio do pó da terra.
Piolhos infestaram homens e animais. Geb, deus da terra, não pôde impedir que seu próprio domínio se tornasse fonte de tormento. Os magos tentaram replicar, mas falharam, e admitiram: isto é o dedo de Deus. Pela primeira vez, reconheceram um poder além dos deuses egípcios. A dignidade do Egito foi corroída, e Geb silenciado. O Deus de Israel mostrava domínio sobre a própria matéria. O aviso era claro, mas o faraó endureceu o coração. O confronto só aumentava. Enxames de moscas invadiram o Egito, atingindo Khepri, deus do sol nascente e dos insetos. O zumbido incessante tornou a vida insuportável, contaminando tudo. Gósen, onde viviam os hebreus, foi poupada. O Deus de Israel não só infligia pragas, mas protegia seletivamente seu povo. Khepri e o panteão egípcio não podiam proteger seus adoradores. A humilhação era pública. Os deuses falhavam, enquanto os escravizados eram poupados. Cada praga era um testemunho da superioridade do Deus de Israel. O julgamento divino ecoava por todo o Egito. Uma peste devastadora matou o gado egípcio, atingindo Hathor, deusa da nutrição, e Apis, o touro sagrado. O gado dos israelitas foi poupado, destacando o poder seletivo do Deus dos hebreus. A morte dos animais abalou a economia, a agricultura e a fé egípcia. Hathor e Apis, símbolos de proteção e força, mostraram-se impotentes. O colapso da prosperidade expôs a fragilidade dos deuses. O silêncio nos campos era um lembrete sombrio da derrota divina. O Egito via sua riqueza e segurança ruírem. O poder dos deuses egípcios estava em xeque. A sexta praga trouxe úlceras dolorosas sobre homens e animais, desafiando Sekhmet, deusa da cura, e Imhotep, deus da medicina. Nem sacerdotes, nem magos, nem deuses puderam curar ou proteger o povo. A reputação de Sekhmet e Imhotep foi destruída. A dor física se somou à crise de fé. Os intermediários com os deuses estavam tão vulneráveis quanto todos. O sistema religioso egípcio falhou publicamente. O Deus de Israel demonstrou poder absoluto sobre a saúde e a doença. A desilusão espiritual se espalhava. Uma tempestade de granizo e fogo devastou o Egito, atacando Nut, deusa do céu, Shu, deus do ar, e Set, deus das tempestades. O céu, antes protetor, tornou-se arma de destruição. Gósen foi poupada, mostrando o controle preciso do Deus de Israel. Os deuses do clima não puderam proteger o Egito. O faraó vacilou, mas logo endureceu o coração. A ordem cósmica egípcia foi desfeita. O poder do Deus dos hebreus se impôs sobre os céus. O Egito estava à mercê de um poder superior. Gafanhotos devoraram o que restou das plantações, destruindo a esperança de colheita. Nepri, deus do grão, e Osíris, deus da fertilidade, foram expostos como incapazes. O Egito mergulhou na fome e no desespero. A economia já abalada entrou em colapso. O Deus de Israel mostrou controle absoluto sobre a natureza. A praga dos gafanhotos foi a perda da esperança egípcia. O faraó cedeu, mas logo voltou atrás. O destino do Egito estava selado para mais sofrimento. 3 dias de escuridão total cobriram o Egito, desafiando Ra, o deus Sol e rei dos deuses. O Egito ficou paralisado, enquanto os israelitas tinham luz. Apagar o sol era destronar Ra, abalando a alma do Egito. O ciclo natural foi interrompido, e o medo tomou conta. O poder do Deus dos hebreus transcendia os corpos celestes. O silenciamento de Ra foi devastador para a teologia egípcia. Nenhum deus estava seguro diante do Deus de Israel. O Egito reconhecia sua impotência. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos egípcios, do trono ao cativeiro.
O faraó, considerado Deus vivo, perdeu seu herdeiro, um golpe direto à sua divindade. Ísis, Hathor e outras deusas maternas foram impotentes. O Deus de Israel mostrou domínio sobre a vida e a morte. Os israelitas, marcados pelo sangue do Cordeiro, foram poupados. O clamor do Egito foi imenso. A resistência do faraó, quebrada. A guerra espiritual terminou com a libertação dos hebreus. O poder dos ídolos egípcios foi destruído. As pragas foram só o começo. Agora começa a travessia. Uma geração será provada, poucos verão a terra prometida. No próximo episódio, vamos explorar o deserto, o maná, a água da rocha e os 10 mandamentos. Inscreva-se e prepare-se para descobrir o que a religião não te contou. A queda dos deuses egípcios foi o prelúdio de uma nova era. Cada praga foi uma lição. Há um só Deus, e seu poder é absoluto. O deserto trará novos desafios e revelações. A jornada está só começando. A batalha agora é interna. Se você achou as pragas impressionantes, espera só até ver o que aconteceu depois que o povo saiu do Egito. Milagres, traições e uma jornada que quase terminou em tragédia. Nos vemos no próximo vídeo.